especial. Porquanto tua palavra é a verdade, confirma a tua palavra com prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Sabemos que quando ele esteve aqui na terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele só afirmou que tu lhe mostraste por visões que devia fazer. Ele sabia os pensamentos das pessoas, suas condições. Ele soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes. Ela estava ali e não podia esconder-se, porque Jesus a estava olhando. Ele sabia. Ele disse: tua fé te tem salvado. E Pai, sabemos que ele está aqui hoje à noite porque ele prometeu estar. Enquanto nossa confiança está ancorada nele, na sua palavra, estamos seguros de que o temos visto pela manifestação de sua grande ressurreição aqui na terra, trabalhando entre seu povo e na igreja. E, Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz, que quando aquele grande drama se estender no fim do caminho, e cada um de nós levantar perante Ti, e a grande tela for baixada, e nossas vidas desta geração mostradas à nossa frente, Deus, deixe-me ouvir a minha voz gritando contra a injustiça e chamando as pessoas para crerem em Jesus, o Teu Filho. Olá, irmãos, amigos, pessoas que estão conosco. Nós estamos com vocês mais uma vez para apresentar mais uma edição do programa Uma Palavra à Igreja, que é rodado todas as quartas-feiras, às 20 horas, neste horário. E o objetivo nosso é termos comunhão, meditação em torno da Palavra de Deus. Queremos, nesse instante, que você seja abençoado com esta adoração a Deus em torno da sua palavra. Repito, eu quero, sem perder tempo, tomar a Escritura Sagrada e ler especialmente 2 versículos ou 3 do capítulo 1 do Evangelho segundo São João, para daqui nós tomarmos uma meditação. Está escrito assim: e ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem. Versículo 9 em diante. Depois eu volto outra vez, especialmente ao 6, né? Estava ali a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora eu quero voltar, fazendo um contexto aqui, no versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aí nós emendamos com o versículo 9. Embora não pareça haver conexão com a próxima escritura que nós vamos ler, mas ao longo da nossa meditação nós constataremos isso convosco. Quando Marta e Maria chamaram a Jesus no capítulo 11 do mesmo Evangelho segundo São João. Quando elas chamaram a Jesus, melhor dizendo, quando Marta e Maria chamaram Jesus porque seu irmão estava enfermo. Ele demorou mais 4 dias, conforme a narrativa bíblica, para atender o chamado das 2 irmãs, e quando ele foi, o morto já havia morrido há 4 dias, segundo a própria Maria falou para Jesus. Mas o que vai nos chamar a atenção nesta meditação de hoje é o versículo
20 e o versículo 21 especialmente. Não, aliás, vamos mais um pouquinho, não é? Eu sublinhei aqui a escritura para nós lermos. Ele diz, a Maria disse para ele assim: disse, pois, Maria a Jesus, quando ele veio: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Agora, olha a resposta de Maria, de Marta, melhor dizendo. Ela disse assim, disse-lhe Marta, versículo 24, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Pois bem, meus amados, eu quero tomar especialmente uns 2 ou 3 parágrafos da mensagem do profeta intitulada Deus escondido e revelado em simplicidade, para nós daqui tirarmos uma verdade bíblica que o próprio profeta expressa quando ele diz que o homem crê no que Deus já fez, também crê no que Deus fará, mas ele não sempre falhou em não crer no que Deus está fazendo no momento. E isso é tão importante porque se você falhar, se eu falhar, em ver Deus operando no nosso momento, no nosso dia, no nosso agora, tudo estará perdido, tudo. É maravilhoso crer no que ele fez. Da mesma monta, é maravilhoso crer no que ele fará. Mas isto se perderia se eu não cresce e visse o que ele está fazendo no momento. Na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, o profeta Irmão Branham mostra a falha das pessoas, dos povos e dos homens contemporâneos de Jesus. E eles perderam isto. E foi muito grave. Mas eu quero caminhar com vocês aqui sobre o versículo 1, ou sobre João 1, melhor dizendo, quando está escrito assim: ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. O profeta Irmão Branham explica nesta mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade, que foi a forma que ele veio que fez com que eles não crescem. Mas o próprio Irmão Branham, nesta mensagem, diz que Deus nunca prometera que viria de outra forma. Foi a interpretação deles que fez com que o que estava acontecendo no seu momento passou por alto das suas cabeças. Porque eles tinham as suas conjecturas, eles tinham suas ideias, seus conceitos de como é que o Messias viria. E o judeu, especialmente o povo judeu, ele não abandonou de todo ainda este conceito, porque há pouco tempo eu próprio estive em Israel, não tão pouco assim, mais de 5 anos, e lá eu tive o privilégio de visitar o bairro, poderia-se até chamar de a cidade dos ortodoxos. É um povo completamente diferente do resto dos judeus. Dá para se situar no que o Irmão Branham diz, que Israel não é, o israelita não tem necessariamente que ser judeu, ou que todo judeu não tem necessariamente que ser israelita. Porque uma coisa é a nação judia, toda miscigenada já, e outra coisa é o Israel de Deus, os filhos de Jacó, os filhos de Abraão. Hoje, com certeza, o próprio Irmão Branham diz isto, eles são
os ortodoxos. Então eu estive ali e o próprio governo tem uma política de cuidar deles. Me parece, quem foi comigo pode constatar isso, né? Me parece que eles recebem ajuda social do próprio Estado devido ao respeito que o governo israelita tem com eles, devido como é que eles vivem. É emocionante vê-los diante do muro da lamentação, com aqueles chapéus peculiares, as crianças vestidas, uma trancinha enrolada, o seu cabelo completamente diferente, as mulheres vestidas numa roupa completamente decente, todas de roupas escuras, com raras exceções. E nós, eu creio que eu já contei na igreja, mas eu já contei na igreja, mas no programa eu ainda não sei se citei isso. Para mim foi uma experiência maravilhosa. O guia que nos guiava, ele era judeu, só que ele era cristão messiânico. Nós pedimos para ele para perguntar para um casal de judeus, de ortodoxos, por que é que a sua esposa tinha 6, 7, 8, até mais filhos, aquela coisa mais linda assim. Aí ele nos respondeu que eles, os ortodoxos, creem que Jesus, que o Messias virá de uma família deles, e isto tem total fundamento escriturístico, especialmente dentro da própria mensagem de Mombrana. Elas creem, elas não praticam o controle de natalidade, porque eles creem, tanto marido quanto mulher, os ortodoxos todos, que o Messias nascerá desse povo. O profeta de Mombrana diz que esse povo, sem dúvidas, são de onde sairão os 144 mil judeus, que na verdade esse sim é o remanescente, é o Israel de Deus. Mas até hoje eles, embora isto seja completamente louvável, eles creem que o Messias ainda nascerá, virá. De fato virá para eles através de Moisés e Elias, mas esse é outro assunto aqui. Até hoje eles creem que Jesus virá, que o Messias virá, e ele já veio, e eles não o reconheceram. Embora ele tivesse vindo para a nação israelita em primeiro lugar. Só que eles não o receberam, foi quando Deus abriu para nós a brecha do período da graça, das 7 eras da igreja, chamado período da graça, para que nós, gentios, pudéssemos entrar. São Paulo destrincha isso aí, especialmente no capítulo 11 da carta aos Romanos, ele fala isso aí e deixa isso bem claro. Mas o título da mensagem do Mombrana é muito sugestivo e eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. A igreja já conhece isso, mas é bom repetir. E quem sabe, eventualmente, uma pessoa que é uma pessoa considerada crente, como eles dizem, mas ele não sabe, essas pessoas, quem sabe, não sabem que, desculpando a redundância, não sabem que Deus enviou um profeta mostrando estas coisas hoje, nesta era. E também estas coisas não podem ser ignoradas, porque seria a mesma coisa que tê-lo rejeitado agora com os gentios, e isto está acontecendo com um determinado grupo de pessoas, é a mesma coisa de ser rejeitado. No caso dos judeus, Deus os cegou e eles passaram a preeminência do evangelho para nós. Nós vamos devolver ao judeu. A noiva do Senhor não devolverá o evangelho para nenhum outro povo. Nenhum dos mensageiros devolverá o percurso, ou o final, melhor dizendo, desta mensagem da aparição, da revelação, da segunda vez que o Filho do Homem se manifesta num gentio aqui e nos gentios aqui, sendo o corpo de Cristo,
sendo a noiva do Senhor, que creu no Evangelho, creu no que ele fez, creu no que ele vai fazer, mas especialmente eles creram e viveram o que ele está fazendo. Pois bem, então vejam bem, por quê? Porque não haverá mais. Ontem num culto, aliás, no culto de domingo, nós tivemos este assunto aqui sobre o Cordeiro levantado do trono da intercessão e da mediação. Eu recebi até um WhatsApp de uma irmã bem distante de Belo Horizonte. Ela disse, com razão inclusive, só que ela não entendeu bem, ela disse, não, pastor, a graça, ele não levantou do trono ainda não, e da intercessão e da mediação, porque eu ainda tenho filhos para crer. Eu quero aproveitar a oportunidade e acalmá-la e dizer que sim, pois não, nós temos que continuar como antes, pregando, porque os eleitos não têm estrela na testa. E o fato dele ter levantado do trono e ter terminado a intercessão para o mundo cronológico, não parou, ele não deixou de ser nosso mediador. Enquanto nós não tivermos esse corpo transformado, ele será, o sacrifício existirá para a noiva. O sangue estará tão vivo quanto antes para a noiva. Não haverá mais esta graça do envio do Redentor parente do Cordeiro para o mundo. Isso o irmão Branham deixa claramente mostrado. É uma coisa que dá arrepio? Sim, dá. Mas esse é o plano de Deus, né? Então, aquela irmã pode continuar perfeitamente crendo, orando pelos filhos, porque se forem eleitos, eles virão como uma das filhas desta irmã veio. Ninguém jamais esperaria que viria e veio. Então, ela pode continuar e todos nós vamos continuar pregando atrás do último eleito que tem que entrar no corpo para que o rapto se dê. Então, a gente poderia aqui inferir e dizer que, quem sabe, o último eleito não entrou. Mas o eleito é aquele que participa da primeira ressurreição e que não perde a oportunidade de ver, de ter a revelação deste momento aqui de chamamento da noiva eleita, que ela e somente ela participa da primeira ressurreição e os outros só ressuscitarão depois do milênio. Vejam bem, essa, como nós ouvimos domingo, também é uma das bem-aventuranças de participar da primeira ressurreição. Que estará com ele assentada no trono é um outro assunto. Mas o nosso assunto aqui hoje é a maneira que as pessoas esperam que Deus venha a eles. O profeta irmão Branham, nesta mensagem, veja o que ele fala aqui. Eu vou tomar uns 2 ou 3 parágrafos, não muito mais do que isso. Ele diz assim, olha, prestem atenção. Mas antes eu enumerei aqui três títulos, vamos dizer, 3 tópicos. Como Deus se revela, não é verdade? Onde Deus se revela, mas também dois tópicos, e o terceiro, então, qual é a melhor forma, no mesmo tópico, qual é a melhor forma de ver Deus e de perder Deus hoje? Uma das formas, e talvez a maior de todas, é não recebê-lo como ele vem e querer recebê-lo como nós queremos que ele venha. Há uma diferença abismal aí, muito grande. Você querer Deus da forma que você pensa que ele deve te receber, ou você pensa que deve vê-lo, mas ele não faz isso. Especialmente cuidando das almas que estão com os nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, do livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Ele não muda 1/1000º de vírgula e não permite o seu plano ser mexido, vamos dizer assim.
de jeito nenhum. E este foi o motivo que desde o jardim do Éden Deus mostrou a maneira que ele agiria. Num desses parágrafos que eu vou ler, vocês vão perceber que especialmente os religiosos daquele dia, eles esperaram Jesus de uma forma completamente diferente. Que coisa grave! Não é um assunto que nos chama a atenção? Claro que sim. Mesmo aqueles que já o receberam podem perder também bênçãos por causa disso. Então, o Rembrandt diz assim, desde o Éden tem sido profetizado que ele viria. Mas vejam, ele viria escondendo-se em simplicidade. Não foi o animal, um cordeiro, que Deus tomou e matou para cobrir o pecado do casal? Ora, se você tomar um cordeiro, embora ele seja a coisa mais fofinha e engraçadinha, há pouco eu estive com um no meu peito, visitei o meu grande companheiro, pastor Oswaldo, ele cria ovelhas para consumo próprio, e enquanto eu estava ali, as 5 ovelhinhas deram cria. Irmãos, que coisa mais maravilhosa é tomar um cordeirinho nos braços. Quando você vai tomá-lo, meninos, ele fica meio arisco. Depois que você o pega, que ele sente-se tranquilo, ele encosta a cabecinha no seu peito. Devido à sua simplicidade, ele não tem natureza reativa, nada. Ele pode até ter uma natureza um tanto quanto, vou usar o termo para que todos entendam, meio medrosinha. Mas depois que ele vê que você não é um predador dele, aí ele se acalma e chega a cheirar quando ele é novinho. Maravilhoso. Então, quando o homem pecou, Deus já mostrou esta simplicidade neste animal. Este animal apontava para a pessoa de Jesus Cristo na sua integralidade. Por isso, ele se retratou no Cordeiro de Deus, no livro da vida do Cordeiro. Então, e eles falharam por ver isso. E esse é um dos grandes problemas do mundo. Vocês querem que eu mostre uma coisa que quase todo mundo já viu e talvez, eventualmente, repito, não tenha visto? Os homens gostam muito de templo. Eu tenho visto na internet templo nos Estados Unidos, mas que coisa, parece um Éden. O prédio físico. Como se aquilo que fosse importante, com o argumento de que não, a casa de Deus tem que ser bonita. Olha, nunca foi bonita. A casa que Deus nasceu foi uma caverna cheia de estrume de animais, de urina de animais. Os panos, o cuero de Jesus, as fraldas de Jesus, foi trapos, a Bíblia diz. Ele nasceu e foi envolto em trapos. Este era o Messias. Este era o libertador. Você acha que as grandes religiões daquele dia iriam crer nele? Pois eu repito, os próprios ortodoxos creem que ele vai nascer ali e o rejeitaram. Se eles pertencem realmente aos 144 mil, e o profeta diz que sim, os 144 mil sairão dali, vejam bem, se ele pertence a eles, é por isso que eles vão chorar, cada família à parte, porque quando eles se apresentarem e mostrar os sinais dos cravos para eles, eu vou abrir um parênteses, para nós ele não aparece mais com sinais de cravos. Ele tem corpo glorificado. O corpo glorificado não traz ferida, mas para eles que não o aceitaram como redentor parente, ele se apresentará e eles verão as feridas nas suas mãos. E eles chorarão. E diz o profeta na mensagem, a resposta sobre os selos, Rembrandt diz que eles dirão assim, mas não é possível, foi nós que fizemos esta ferida. Né? E então, até hoje, eles creem que ele virá. Por quê? Porque eles perderam naquele dia. Eu não sei situar onde que está, Lucas, mas qual o capítulo, bem no início do livro de Lucas,
havia a festa da Páscoa, e José e Maria moravam um tanto quanto distante de Jerusalém. Quem já foi lá sabe disso. Nazaré para Jerusalém, inclusive Nazaré hoje está localizada na Palestina. Então eles saíram dali e foram para o grande dia da festa, né? E Maria, que houvera ouvido a mensagem do anjo, no capítulo 1 de Mateus há o relato, capítulo 1, capítulo 2, o nascimento dele. Maria havia ouvido a mensagem do anjo, irmãos. Veja como é possível esquecer-se. Veja como é possível sofrer um lapso assim, um hiato, uma coisa assim. Ela que tinha aquela mensagem ressoando no seu coração diariamente, 24 horas por dia, ela que já andava de mãos dadas com a criança, o Filho de Deus, que ela sabia perfeitamente que era filho de Deus. Porque ela sim sabia que ela nunca havia, né, tido encontro com o homem para tê-lo, embora a Bíblia diz que depois disso José a conheceu. Então, e ela estava criando com todo esmero e com todo cuidado. José e Maria foram na festa. Maria foi segurada na mãozinha de Jesus, ele com 12 anos. Pois não há de ver que, quem sabe, uma banca ali de algum produto que Maria precisasse dali, tomou a sua atenção e largou da mão dela. E eu já falei isso várias vezes, vocês que acompanham o meu ministério sabem disso. Sabe por quanto tempo? Por 3 dias e 3 noites, Jesus ficou perdido. Maria, os seus próprios pais não souberam a hora da visitação. Claro que sabiam, mas eles foram negligentes. Ela foi negligente em soltar a sua mão. Quando ela, quem sabe, sentiu a mão um tanto quanto fria, porque quando estava segurada na mãozinha dele, a mão dela recebia o calor dele. Quando ela percebeu que ela gritou para José, ele sumiu e os deixou em desespero por 3 anos. Veja, isso nos dá uma base que qualquer pessoa pode perder a sua oportunidade, embora no caso dela não tenha perdido, porque ele foi recuperado. Mas a luta e a dificuldade para ela recuperar também mostra que quem não vê Deus atuando na sua vida agora, no presente, pode passar muito tempo sem ele e sofrer todas as consequências da perda. O próprio casal de pais. Mas o nosso assunto aqui é perder a oportunidade, sim, para sempre. Foi o que aconteceu com muita gente daquela época. Eu vou evocar outra vez a figura dos 144 mil do Israel, que Deus vai fazer com que eles creiam, vai pregar a mensagem de restauração para eles, da manifestação do Filho do Homem a primeira vez para eles. E esta mensagem que mostra também a manifestação do Filho do Homem, agora porque Filho do Homem é Deus total numa carne profeta, numa carne igreja. Então vejam bem, eles, os 144 mil, conforme Paulo no capítulo 11 aos Romanos, ainda vão receber esta mensagem de graça. Não é de graça o valor de graça, da graça, a mensagem da graça. Eles receberão. Mas os outros, tanto gentios como pagãos, e como povos e coisas semelhantes, estarão completamente perdidos, com exceção de alguns, como diz o profeta, que alguns que contribuíram, receberam bem, foram gentis, foram dóceis, foram amáveis, foram educados com a noiva e, acima de tudo, tiveram respeitos pela fé da noiva. Esses também, lá na batalha final, no juízo final do trono branco, receberão também a sua salvação. Mas eles não se assentarão no trono com ele, nem estarão dentro das portas da cidade no milênio.
Vejam bem, e também não participam da primeira ressurreição, é claro, é óbvio, estarão lá na última ressurreição. E eu quero voltar para aqui. Essa era a ressurreição que Marta cria. Marta só cria na ressurreição do futuro. Ela não cria na ressurreição do momento. Foi por isto que ela até, em tom meio que grave, repreendeu a Jesus. Senhor, eu te chamei só quando ele estava doente. O senhor não veio. Jesus disse assim, olha, depois de mostrar para eles que Lázaro não estava dormindo de fato, que era apenas uma figura de linguagem, e que Lázaro de fato estava morto, ele disse, Marta, eu me alegro que eu não tenha vindo. Sabe para quê, meus queridos? Porque eu preciso dizer para vocês, claro que em outras palavras aqui, porque eu preciso mostrar para vocês que eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida, ela opera hoje. Eu sei que no rapto da igreja, conforme Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, ela se dará para a noiva. Os que estiverem vivos, conforme Paulo falou, ressuscitam para se juntar, aliás, são transformados para se juntar com o resto da igreja toda, desde Paulo, para formar o corpo da noiva e subir. Mas, contudo, eu preciso crer nesta ressurreição, nesta primeira, nesta presente, nesta de hoje. É bom saber que haverá, mas não será para mim. É bom que eu creia e tenho que crer, porque ela está inserida na mensagem, tanto Bíblia quanto a mensagem do Mambrana. Mas não é ela, não é saber dela, saber daqueles acontecimentos que me move. O que me move é a primeira ressurreição. O que me move é a ressurreição da hora, é a ressurreição do hoje, é a ressurreição do já. E Marta disse, o senhor não veio, meu irmão, se eu tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Olha como que ela não cria. Ele diz assim, Marta, eu tenho dito para você que eu sou a ressurreição da vida, e Lázaro, teu irmão, vai ressuscitar. Aí ela declarou a fé dela no futuro e a falta de fé no presente. Ela disse, eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. Marta, eu agora estou fazendo uma aplicação. Marta, você está jogando um eleito para a ressurreição final? Não, Marta. Você pergunte para Lázaro, depois dele ressuscitar, Marta, se ele gostaria de ficar para a segunda ressurreição. De jeito nenhum. Aí foi quando Jesus disse para ela, Marta, deixa-me ler aqui, deixa-me ler com as próprias palavras da palavra de Deus, da Bíblia. Ele disse assim, disse-lhe Jesus, Marta, teu marido, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse-lhe Marta, eu sei, Senhor, que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição está aqui diante de você, Marta. A ressurreição da hora que você não pode perder. A ressurreição motivo. A ressurreição dinâmica da noiva. Essa sim ele precisa. Se passar de mim essa ressurreição, eu não quero estar na segunda. Né? Se porventura eu fosse um daqueles que tivesse ajudado o meu grupo aqui, seria prerrogativa de Deus me salvar ali, porque eu fui bom para os eleitos, coisa parecida. Mas cá no meu coração, eu quero participar da primeira ressurreição. Vocês que estão me assistindo, qual delas você quer participar? Nós vamos participar da última, mas como juiz deste mundo. Claro que sim, nós estaremos ali, junto com ele, porque depois que a noiva for arrebatada, ela sempre estará com ele, sempre estará com ele. Pois bem, então vejam bem o que o irmão Brana vai dizer aqui. Depois eu vou me estender mais um pouquinho na Bíblia. Ele diz assim, eles pensaram que
deixe-me ver aqui antes um pouco. Eu quero tomar a coisa bem colocadinha aqui. Louvado seja Deus. Quando ele chegou em cena, no tempo que a gente para qual foi enviado para o qual já tinha enviado, ou para o qual foi enviado, já tinham suas próprias interpretações. Suas próprias interpretações. E eles não desprezavam a Bíblia. Eles não desprezavam a Escritura, eles só mal interpretavam as Escrituras. O profeta deixa bem claro aqui, ó. Ele disse assim: ele foi enviado para aqueles, mas eles já tinham sua própria interpretação em sua imaginação de como é que ele devia ser e vir. Quer dizer, eles criam que Deus fez, criam que Deus ia fazer, criam que Deus havia feito com Moisés, com todos os patriarcas, com os juízes, com os reis, com os profetas, com todos, não é? Mas eles criam que o Messias libertaria eles, faria aquilo outro, eliminaria o inimigo, mas não criam que ele estava ali. O que foi que atrapalhou eles? A sua, diz o profeta, interpretação. A sua interpretação sempre foi assim. Pode ser a pessoa menos avisada aqui que dá para ver o que está acontecendo com o chamado evangelho gospel, meio socializado, meio elitizado aí, ó. Elitizado, gospel, hinos gospel. Hino santo, hinos cristãos, harpa cristã, salmos e hinos, não é verdade? Agora nós temos o quê? Axé, hino samba, hino não sei o que mais, hino ritmo isso, ritmo aquilo. Mas eu quero tomar meu precioso tempo aqui nesse assunto convosco, porque nos deixa alerta. Vou repetir, quando ele chegou em cena do tempo que ele devia vir e para qual ele foi enviado, eles já tinham sua própria interpretação em sua imaginação do que ele devia ser. A Bíblia não muda, sempre será e sempre foi igual. É exatamente hoje. Qual é a organização religiosa que aceita que Deus enviou Elias para a igreja noiva? Mesmo Jesus tendo falado nele em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 17, verso 11. Verso 12, aliás. Em verdade vos digo que Elias virá primeiro, mas digo-vos, porém, que Elias já veio. Ele estava falando Elias ao gentio. Quando ele disse o Elias já veio, ele está falando de João. Quando ele diz Elias virá, ele está falando do profeta que revelaria os segredos guardados e que em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, seriam expostos, ou o segredo seria revelado. Mas eles creram? Não, eles não creem no seu tempo. E tem que ser assim, porque a pessoa não vai ser condenada pelo que passou e nem condenada pelo que ela não viveu. Ela será condenada pelo que ela deixou de crer viver hoje. Exatamente hoje. Então, vamos mais um pouquinho aqui. Ele disse, a Bíblia não muda, é sempre igual, por isso eu sempre digo o que a Bíblia diz. Que segurança, hein? Que segurança. Por isso eu sempre digo o que a Bíblia diz. E com isso eu fico. Porque o que a Bíblia diz para mim enquanto vivo é para que eu creia hoje. Porque depois que a carruagem passar, uma vez uma certa pessoa, já creio que contei isso também,
Eu digo muito isso porque meu ministério é bem longevo, então, às vezes as pessoas ouvem mais de uma vez. Uma vez uma pessoa me disse assim, mas você tem boa reputação, você tem, como que eu diria, que as pessoas te consideram, você tem honra, porque você nasceu com essa sorte. Eu falei, não, senhor, foi porque quando a carruagem do Senhor passou, convidando, eu saltei dentro. Aí sim minha vida foi mudada. Porque eu não deixei passar aquele momento. Mas os outros que o senhor passou, não era o momento. Mas o meu momento, quando chegou, mas existe isso, pastor, existe. Você quer uma base? O jovem rico, chamado mancebo de grandes qualidades. Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que desejo maravilhoso, hein? Que coisa sublime! Eu desejo a vida eterna. Jesus disse, olha, você tem que fazer determinada coisa, você tem que fazer isso, obedecer. Então quer dizer que eu já estou no céu, Senhor, já estou com a minha garantia lá. Jesus, não falta uma coisa ainda. Você tem que se desvencilhar de tudo que para você, que ocupe o lugar que eu devo ocupar na sua vida. E Jesus, onisciente que era, viu que a sua fortuna era o estorvo. Eu não sei como é que existe igrejas, pregadores, que eles priorizam a situação financeira. Situação financeira é consequência. E não são todos, e nem todos podem. Isso é falácia. Pregar doutrina de prosperidade é falácia. Jesus pregou o contrário. Então, vejam bem, Jesus contestou isto. Por quê? Porque a pessoa vai para fazer uma barganha. Tanto é que pessoas que vão para as igrejas atrás de prosperidade, elas não mudam. Se mudam, muda a vida social. Mudam as suas contas bancárias. Mas elas não mudam de vida em relação a servir a Deus. Não mudam. Só o fato desses neo-evangélicos aí terem igrejas lotadas já dá para você ver que eles estão explorando este veio aí, porque as pessoas gostam de querer comprar as coisas, né? Comprar. Então vejam, vamos deixar isso para lá e vejam bem aqui. Eu quero continuar com vocês. Eles pensaram que ele viria de que forma? Da maneira que eles interpretavam, da maneira que eles queriam. Deus não atende a oração que você quer. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês notem, porque eu recebi notícia que estão editando meus programas aí. A pessoa editar isso aqui, Deus não ouve as orações que você quer. Ele ouve as orações que você precisa. Porque ele sabe o que eu preciso, o que você precisa. Oh, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Deus, converte meu filho. Olha, o seu filho não é o que você mais precisa, é você que deve converter primeiro. Você deve converter para ser um espelho para o seu filho, ou vice-versa, como queiram. Mas vejam bem aqui, ele disse, parágrafo 121 da mensagem, eu li o 114, agora o 121 da mesma mensagem, Deus escondido, revelado em simplicidade. Eles pensaram que assim ele viria, porém, quando veio num estábulo, onde nasceu. Eu fiz a pergunta aqui, né? Aonde ele nasceu? No estábulo. Nascido de quem? Da primeira dama de Israel? Da primeira dama do governo de Israel? Não, de uma virgem, uma mocinha nova. E com apenas um singelo carpinteiro como pai, que nem seu pai era, embora ele cuidou de Jesus. Ele disse, um singelo carpinteiro como pai, um estranho homem,
que o ia criar. Ué, mas ele não nasceria nos palácios, não? Não. Esse foi um dos motivos que fez com que eles perdessem. Eu quero voltar um pouquinho lá em Maria e José, quando eles perderam Jesus. Quando Maria sentiu a ausência de Jesus, ela que houvera recebido a mensagem do anjo e sabia que ele era filho de Deus, ela teria que saber aonde encontrá-lo. Ela não o encontraria num bar de bilhar, claro que eu sei que lá não havia bilhar na época. Ela não encontraria num jogo, numa briga de galo, ela não encontraria ele na balada, e nem no campo de bola, e nem no sambódromo. Ela o encontraria no templo. No templo. Se eu quisesse transferir essa meditação para hoje, as pessoas não sabem aonde Deus está hoje. Eles estão rindo de Deus. Quando um cristão fala que Deus está nele, eles riem na sua cara. Da mesma forma, Maria, a mãe de Deus, a Marinha. Quem? A Marinha, o Zezinho carpinteiro. Eles perderam esta oportunidade. Então ele diz assim, o seu pai era um carpinteiro estranho que o ia criar, e a virgem não era nem conhecida na cidade. Aí ele diz, vê você? Irmão Brana tem uma forma de chamar a atenção da gente, né? Vem! Estão vendo? Estão captando? Ela não era filha do pontífice. Ela não era filha do sumo sacerdote. Teria que ser no conceito deles. Como teria que morrer, quem sabe, um texugo. Lá no Jardim do Éden, o animal mais bonito. Na minha visão, o cavalo, por exemplo, um cavalo bem cuidado é um dos animais mais bonitos que existe na Terra. Não podia ser a pele de um cavalo, não. O cavalo não tipificaria. O cavalo não é tão manso, ele dá coice. Tem que domesticá-lo. Tem que abafar o seu instinto animalesco para você poder usá-lo. Agora o cordeirinho não. Ele teme até que você prove para ele que você ama-o, que você não é o seu predador. Por isso foi o animal que morreu no Jardim do Éden. Ela não era filha do pontífice ou qualquer outro importante. Deus, veio a uma mocinha que vivia numa parte muito má chamada Nazaré. Irmão Brana, por que o senhor está falando isso? É porque quando Natanael foi chamado, o Filipe chamou Natanael falou, mas pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque Nazaré tinha uma fama de pessoas marginais, de bandidos e não sei mais o que. Ele nasceu ali. Você concebe isso na cabeça dos religiosos hoje? Você acha que eles irão crer que Deus levantou um profeta, um homem lá do meio rural, que manifestou o ministério do Filho do Homem nas 3 etapas? Nas 3 etapas do ministério de Jesus Cristo. Provou isto. Ele curou como Jesus. Ele cumpriu João 14:12. Quem crê em mim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, farão obras, as mesmas obras que eu fiz, e as farão, e ele fará as mesmas obras que eu fiz, e fará muitas outras, cumprindo a palavra. Então ele continua ferindo a questão aqui, ó. Ele disse, nasceu numa parte muito má chamada Nazaré, da Galileia. José era um simples viúvo. Sua esposa havia morrido e lhe havia deixado uns filhos, todo mundo sabe disso. E agora ele desposou Maria e estava comprometido com ela, e assim ele chegou com um nome... Jesus chegou com um nome meio obscuro. Você crê que aquela gravidez de Maria, você crê naquela história que ela contou? Que ela foi engravidada por um ser sobrenatural, por um espírito? Era muito difícil de entender.
Só que aquela era a vontade de Deus. E Deus não dá satisfação da sua obra, dos seus feitos, a não ser aqueles que Ele quer dar. E assim mesmo Ele não dá pela razão, pela conjectura, pela equação, Ele dá pela revelação. Vocês se recordam quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem, que era Ele? Pedro disse: ó Senhor, eles estão dizendo que o Senhor é a reencarnação de Elias. O outro está dizendo que você é um dos profetas. O outro está dizendo que o Senhor é isso, aquilo. Veja bem, esta era a visão do mundo. Estava passando deles. Jesus já estava com 32, 33, completando 33 naquela ocasião. Ele estava ali, nasceu, viveu com todos o sobrenatural que o acompanharam, ou que o acompanhou, melhor dizendo, né? Com todas estas evidências acompanhando-o, eles deixaram isso, e o conceito deles é que ele era o espírito de Elias reencarnado nele, que ele era um dos profetas, que ele era um dos eminentes. Aí ele virou para Pedro, virou para Pedro, melhor dizendo, e disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Foi quando Pedro disse: olha, o Senhor é tudo que a Bíblia fala que o Senhor seria. Aí ele disse: Pedro, não foi a razão, não foi seu raciocínio que fez isso. Foi meu Pai que está no céu. E sobre esta evidência, esta revelação que você teve de quem eu sou, eu vou construir a minha igreja. Veja como isso aqui é rico. Veja como isso é agora, é atual. A revelação que você está tendo de mim agora. Não que eu vou ser e nem do que eu fui, mas do que eu sou agora. Eu sou o Filho de Deus vivo. E Pedro reconheceu isso e foi o porta-voz dos outros discípulos. O mundo perde a sua oportunidade, mesmo porque há uma consequência disso. Nós estamos no final da era, já foi cumprido o Apocalipse capítulo 10, já ficou no tempo aí, já é passado o Elias de Malaquias capítulo 4, que converteria o coração dos filhos aos pais apostólicos. Já está no passado isso. A manifestação de Deus em carne hoje não é num homem só, é na igreja, é no corpo místico igreja. Agora você diga isso para a igreja, pregue isso nas praças para você ver se é aceito. É por isso que o mundo está entrando em condenação, porque agora, dentro do período das 7 eras, ele veio para os que não eram seus. E os que não eram seus o receberam. A evidência clara da oportunidade gloriosa, do período da graça que ele abriu, como pregou Daniel no capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. Quando ele fosse tirado, ele abriria o período da graça, mas que esse tempo teria um fim. E este fim seria, segundo a mensagem, o intervalo, a brecha. O irmão Branham disse: quando seria este final do tempo da graça? Ele diz: quando as eras denominacionais, quando as eras terminassem. As eras denominacionais, ele usa outro termo que me falha a memória qual é agora. Capítulo 50, parágrafo 55. As eras da igreja e eras denominacionais tiverem terminado. Com o quê? Com a abertura do segredo de Deus para esta era. O grande segredo de Deus para esta era Deus se revelar outra vez. Se revelar a Escritura de que viria um homem de Deus com as 3 características do ministério de Jesus Cristo: cura divina, revelação dos corações, segredo dos corações
e mostrar, abrir a palavra e mostrar que Deus agora, assim como no Pentecostes, ele estava se distribuindo, não mais em fragmentos de Deus, vamos dizer assim, mas a totalidade de Deus agora no corpo noiva. Será que o mundo crê nisso? Será que o mundo recebe isso? Ah, não, mas Deus, eu não creio que Deus vai deixar alguém para o inferno. Claro que ele não deixa mesmo. A Bíblia está dizendo que ele gostaria que todos crescem, mas todos creram? Quando foi que todos creram? Nunca. Sempre foi um grupo seleto que creu. Seleto não socialmente, não monetariamente, financeiramente, intelectualmente, não. Esta não é a seleção da economia de Deus. Seleto é daqueles que viram a manifestação de Deus naquele momento e naquele dia. Independe de quem quer que seja. Pode ser uma Maria Madalena. Se alguém fosse fazer uma enquete agora, o Instituto de Pesquisa de Jerusalém vai fazer uma pesquisa para ver quem que é eleito. Aí quando eles fossem lá na zona de Meretriz, chegar lá, ó, pegar o nome da... É claro que não tem nenhum eleito aqui. Não tem? Espere um pouco. Espere os fanáticos. Espere os que pegaram Madalena no ato, e com razão, havia Bíblia para respaldá-los. Só que eles não sabiam que a graça estava ali em pessoa, como Maria não soube que a primeira ressurreição estava em pessoa ali. Maria e Marta tiveram a felicidade de crer que ele estava ali. Ele cumpriu quando ele mandou tirar a pedra, a ressurreição da hora, a primeira ressurreição. E ela creu e ela está aguardando a ressurreição. A ressurreição da igreja. Mas e os outros? Foi Deus que não quis? Foram eles que não quiseram. Eu já disse no púlpito aqui, ó, quando João o Batista apareceu no Jordão e disse, eis o Cordeiro de Deus, aqueles religiosos tinham a obrigação de parar com o sacrifício de animais. Porque ele apontou um homem, o qual era, na verdade, um parente redentor. Mas eles falharam em crer nisso. E por isso, lá no capítulo 8 de João, Jesus jogou isso na cara deles. A expressão certa é essa, jogou na cara deles. Diz, vocês me negaram porque vocês têm por pai o diabo. E mostrou para eles isso. Deus abençoe, eu espero que esta meditação nos desperte, não nos dê zona de conforto. A convicção, a fé é uma coisa, a inércia é outra. A zona de conforto é outra. A prova que você é eleito é que você fará tudo para viver vida de eleito. A prova que eu sou eleito é que eu vou captar esta escritura e aplicá-la na minha vida. Senão não vai adiantar nada. E eu espero que vocês tenham entendido esta meditação de hoje. E que o Espírito Santo possa mover os nossos corações para que ele trabalhe com eles e nós tenhamos a convicção eterna da eleição e que a ressurreição será numa manhã dessas e que nós estaremos contados ali. E nós veremos todas as outras 6 eras passadas. Nós vamos abraçar a todos. A Paulo. Quem não gostaria de dar um abraço em Paulo? Grande homem de Deus. Quem não gostaria de abraçar? Os brasileiros nunca viram o irmão Branham. Eu creio que um dos países que nunca viram o irmão Branham, dos que nunca viram, o Brasil é um dos que mais vai correr para ele. Porque o povo para amar o profeta desta era. Falo pela minha igreja. Cada pastor fala pela sua. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu estou orando pelas pessoas que estão me sintonizando, assistindo nesta hora. Primeiro, pelas enfermidades. Quem sabe, nesse mesmo momento, alguém esteja com dor.
Quem sabe alguém esteja com um filho enfermo, com um filho hospitalizado, com uma filha. Quem sabe alguma mulher que o seu casamento está sendo desfeito e ela não quer fazer isso. Ele pode, Senhor, também sentir isto, ou se for a culpa dele ou dela, ou de ambos, quem sabe. Que o Senhor possa entrar nesta causa e abençoar. Rogo por todos os meus. Nós rogamos até por aqueles que se fazem inimigos nossos por causa da palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te rogo que neste momento de dificuldade financeira, que o Senhor possa assistir o teu povo. Não deixe, Senhor, os teus mendigar o pão, porque está escrito que o justo não mendigará o pão. E nós trataremos todos aqueles que porventura estão passando dificuldade, trataremos de ser justos por Jesus Cristo, não a nossa própria justiça. A nossa própria justiça não passa de trapos de imundície, mas nós trataremos de ser como Jesus, por Jesus, justos por Jesus na cruz. Abençoa, portanto, a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um e nós estamos encerrando mais uma audição do programa, né? E eu quero agradecer a vocês todos e pedir para vocês apoiarem o programa aí e darem o seu like aí, né? Seu positivo aí e se inscreverem no canal, assim está escrito. Tem crescido muito, viu, Pedro? Eu tenho visto isso. Pois é, há pouco, mil inscritos dentro de tão pouco tempo. 2.000 inscritos, né? Há pouquinhos dias. Isso é a prova que nós estamos fazendo certo. Porque um programa como o nosso, duro às vezes, não causa muita simpatia, não, né, Paulinho? Não é assim muito aceito hoje, não, né? Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor domine o seu coração, porque eu sei que uma das coisas que você mais espera, irmão, irmã, é a comunhão estreita com Ele, íntima com o Senhor, seu Deus. Ame-o, leia a palavra, leia as mensagens. Não coma sem orar, não viaje sem orar, não faça nada sem orar. Na verdade, pergunte pela vontade de Deus e o anjo estará ao nosso dispor. Irmãos que viajam, olha, vamos viajar no limite de velocidade, porque aí o anjo estaria sentado dentro do carro. O irmão Brana que diz, quando passa de velocidade, o anjo cai fora. Ele não, por quê? Está nos abandonando? Não, é que ele tem compromisso com o que está escrito. Né? Isso é, ser cristão não é fácil, não, meninos. Mas Deus sabe disso, Deus sabe disso. Então, um abraço mais uma vez, pastoral para todos e até o nosso próximo encontro, se ele não vier antes. Deus abençoe.